Lenildo Ferreira, bom dia. Muito bom dia, Cálio Cavalli, um bom dia todo especial para os ouvintes da Campina Grande FM, para os ouvintes da Serra Branca FM, pois é, feriado municipal, algumas cidades têm a mesma padroeira e cumprem também um feriado hoje, mas nós estamos aqui no Batente, por sinal, o Jornal Integração com muitas informações pelas próximas 2 horas. Você vai ficar muito bem informado. Aliás, Caliuca, hoje é feriado, mas o comércio poderá funcionar. Houve um acordo entre o Sindicato dos Comerciários e o segmento patronal e, portanto, aquele estabelecimento comercial que quiser abrir as suas portas hoje pode abrir, mas é sempre naquela regra, né? Tem que pagar um abono ao funcionário, que depende aí do tamanho do estabelecimento, e tem que dar uma folga ao funcionário dentro do prazo de 15 dias. Mas acredito eu, viu, Caliuca, que boa parte do comércio de Campina deverá abrir as suas portas hoje. Aliás, era mais sobre esse tema que eu queria, na abertura da edição desta sexta-feira do Jornal Integração, voltar a ter um bate-papo com os nossos ouvintes sobre um tema a respeito do qual já falei aqui algumas vezes. Aproveitando a circunstância do feriado e aproveitando esse tema de quem trabalha e quem não trabalha. É muito bom, Caliuca, a gente poder ficar em casa no feriado, a gente poder descansar. Existe uma crítica muito forte no Brasil a um excesso de feriados. Eu concordo, tem feriado demais. Mas o grande problema no país, ao meu ponto de vista, nem são os feriados oficiais. É o tal do empurrado com a barriga, é o imprensado que de fato faz com que o número de feriados, ou o efeito dos feriados, acabe sendo muito maior. Você tem um feriado numa quinta-feira, já sabe que as coisas públicas não vão funcionar na sexta-feira. Se você tem um feriado na terça, você já sabe que as coisas públicas não vão funcionar na segunda-feira. Infelizmente, no segmento público, essa cultura do empurrar com a barriga, do imprensar, ela acaba agravando e comprometendo. Porque além de prejudicar o cidadão que precisa dos serviços públicos e fica sem acesso a esse serviço, sendo que no cotidiano tudo já é muito tumultuado, já tem gente demais, cada autarquia que você vai, cada setor público que você vai, não tem jeito e você não tem que pegar uma ficha e esperar um tempão. Por exemplo, se você vai no Detran, você já tem que encher o saco de paciência, muita paciência, carregar o celular, conferir se a sua 3G, 4G está em dia, porque você já sabe que vai esperar um bocado. Levar um livro, e se o livro for pequeno, você começa a ler e termina de ler, esperando no Detran. Se você vai, inclusive, em um banco, você já sabe também, inclusive nos bancos privados, a longa espera que vai enfrentar. Infelizmente é assim, e o feriado acaba piorando tudo. Mas, como eu disse, embora seja até natural, cara, todos nós gostemos de aproveitar um feriado, e é natural. Como eu dizia, há uma crítica a um excesso de feriados no Brasil, mas por outro lado, a gente sabe que as pessoas trabalham muito, batalham muito, suam muito, e muitas vezes é aquele feriadozinho que tem ali no calendário que dá um vigor, que dá um ânimo para o indivíduo passar um dia com a sua família, às vezes ir fazer uma farofa na praia, e é do ser humano também o bom direito de viver. Mas, por outro lado, há algo que me chama a atenção, e os ouvintes do Jornal Integração sabem disso, porque volta e meia eu comento aqui, é, Cálio Cavalli, o mau humor com que muita gente faz o seu serviço no dia a dia, inclusive em estabelecimentos de acesso do público. A fama dos funcionários públicos de atender mal as pessoas é algo, infelizmente, ainda muito marcante. Há muita queixa, apesar de ter havido avanços, apesar de uma cultura diferente vir tentar ser implementada por gestões, mas ainda são muitas as reclamações que a gente recebe em todas as esferas, municipal, estadual, federal, as pessoas reclamando que além da demora, que além de tudo, muitas vezes falta trato, falta um olhar no olho, falta um contato mais respeitoso com as pessoas. Essa queixa, ela é recorrente, mas pela própria estrutura do serviço público, ela é mais difícil de se resolver. No entanto, o que me surpreende é a quantidade de pessoas atendendo mal a clientes dentro de estabelecimentos privados. E a gente sabe que a filosofia nos estabelecimentos privados é aquela de que o cliente tem sempre razão. Mas aqui em Campina Grande, por exemplo,
há uma cultura de mau atendimento que é algo impressionante. Quer ver um exemplo? Chegue em certos estabelecimentos comerciais com aquela roupa de você ficar em casa e ir na padaria, Calil Cavolha. Sem estar bastante arrumado, sem estar na ponta dos cascos, muitas vezes você passa desapercebido. Passa despercebido. As pessoas mal vão lhe atender, dependendo da forma que você está vestido. Quer ver também? Comece a fazer muitas perguntas sobre um produto que você percebe muitas vezes as pessoas com a pressa de lhe passar logo uma venda e não há sequer o interesse de dar detalhes, e em outros casos, e não são tão infrequentes, as pessoas sequer têm conhecimento sobre ali um produto, por exemplo, que estão vendendo. Aí depois, muitas vezes, o empreendedor que não percebe ou que nem se preocupa em conferir como o seu funcionário está atendendo ao seu cliente, reclama da concorrência com a internet. Ora, na comodidade de casa, com bermuda e sem camisa e aquele chinelão de dedo no pé, o camarada pesquisa o produto, confere os preços, confere detalhes sobre a mercadoria, sabe tudo sobre aquela mercadoria, faz a compra e recebe em casa. Enquanto isso, o comércio perde clientes e muitas vezes parece não atentar para a diferença que a qualidade de um bom atendimento pode fazer. E ainda nós temos o caso, como eu já comentei aqui várias vezes e que eu não entendo, daquelas pessoas que estão, por exemplo, em um balcão, que estão em um caixa e atendem mal, cara fechada, má vontade, parece até que você está incomodando e deveria ao final, ao invés de agradecer, pedir desculpas por ter atrapalhado aquela pessoa no seu ambiente de trabalho. Meus amigos, no tempo de crise que nós estamos vivendo, só quem sabe o que é ficar sem uma renda no final do mês é aquele pai de família e mãe de família que estão desempregados. O salário pode ser pouco, pode não ser lá aquelas coisas. O trabalho pode não ser aquele trabalho com que você sonhou. Mas imagine, muito pior seria se você estivesse em casa, sem aquele dinheiro no final do mês, sem aquela oportunidade de garantir pelo menos, no mínimo, o básico para a sua família. Portanto, se você estiver insatisfeito com seu trabalho, estude, procure se qualificar, lute e batalhe para crescer. Mas não amaldiçoe o seu trabalho, nem maldiga aquelas pessoas que no dia a dia estão ali em busca dos seus serviços e que no final das contas são elas que ajudam você a colocar a sua feira no mês em cima da mesa e a encher a barriga dos seus filhos. A gente precisa ter ânimo para enfrentar as adversidades e não focar nas pessoas, aqueles problemas que são na verdade pessoais e são nossos. Força, minha gente, bora trabalhar para levar esse país para frente contra a classe política que só faz atrapalhar. 6:17. Está no ar o boletim de ocorrência da Campina FM. 6:18, agora na Paraíba, 6:18. Vamos trazer informações agora da área policial. Um detento foi encontrado morto na tarde de ontem no presídio de Catolé do Rocha, no Alto Sertão da Paraíba. De acordo com as informações dos agentes do presídio, 3 apenados teriam sido culpados, responsabilizados, teriam sido responsáveis, serão ainda responsabilizados pelo crime. Inclusive foram autuados em flagrante por homicídio qualificado. A vítima era natural da cidade de Patos, tinha 35 anos e foi atingida por vários golpes com uma faca artesanal, aqueles espetos que são fabricados dentro do próprio presídio. O crime aconteceu dentro de uma cela. O homem teria sido transferido da colônia penal de Souza para o presídio de Catolé do Rocha, onde cumpria pena por homicídios, no plural. Já depois de ser ferido, o detento ainda tentou correr para pedir ajuda. Os agentes penitenciários fizeram disparos de arma não diretamente direcionados aos presos, disparos de advertência, mas não adiantou. O indivíduo
foi atendido pelo SAMU, mas morreu ainda no local. De acordo com as informações dos agentes, ele teria sido atingido por golpes nas costas, no peito, na cabeça e na perna. A gente já sabe como é que fica a situação de uma vítima em um caso como esse. 3 apenados foram identificados como suspeitos. Ouvidos pelo delegado, informaram que mataram o indivíduo em legítima defesa, porque a vítima estaria fazendo ameaças de morte contra os 3, inclusive alegando que estaria fabricando uma faca artesanal, porque 2 dos indivíduos que mataram esse apenado são condenados por crime de estupro. Ele disse, segundo esses indivíduos, os acusados, que iria matá-los porque eles eram estupradores. O estudante de 23 anos teria sido vítima de injúria racial no município de Queimadas. O caso foi denunciado, em primeiro lugar, à 3ª Companhia Independente de Polícia Militar e aconteceu ontem na Escola Estadual José Tavares, aqui eu repito, no município de Queimadas. A estudante tem 23 anos, a acusada teria por volta de 50 anos e foi indiciada pela delegada Diane Regina por injúria racial. Haveria o testemunho, inclusive, de 2 estudantes confirmando que a acusada, Calilca, teria chamado a vítima, que é negra, de macaca preta. O caso, portanto, o inquérito agora vai correr na Polícia Civil. Na noite de ontem, um trio invadiu uma casa no município de Puxinanã, no sítio Samambaia, e de lá roubou vários objetos, incluindo um aparelho de TV, celulares, equipamentos musicais e até um botijão de gás. O gás está super valorizado, né? Os bandidos voltaram a roubar botijões de gás. Os moradores da casa, os bandidos achando pouco, ainda teriam sido ameaçados de morte caso denunciassem o crime à polícia, que fez rondas, mas aquela situação não conseguiu encontrar nenhum suspeito. O empresário de 55 anos foi encontrado morto no apartamento em que morava no bairro de Manaíra, na capital, ontem à tarde. Ele foi encontrado pelo porteiro do edifício, que foi atender a vizinhos que reclamavam de um mau cheiro muito forte que vinha de dentro do apartamento desse empresário. O porteiro acionou a polícia, que foi até o local, e após o arrombamento da porta, o corpo do empresário foi encontrado. Ele teria morrido há cerca de 4 dias e inicialmente a análise da perícia é de que teria sido morte natural, mas o corpo foi encaminhado para a Gerência de Medicina e Odontologia Legal de João Pessoa para que os exames possam identificar e confirmar a causa da morte. 6h23, um ex-presidiário foi preso novamente na tarde de ontem após roubar uma senhora idosa nas proximidades do Caique, na zona norte de Cajazeiras, no sertão da Paraíba. Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito fugiu após o roubo, mas foi perseguido e capturado dentro de um hospital. Foi se esconder dentro de um hospital, o Hospital Regional de Cajazeiras. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. De acordo com a PM, o suspeito havia saído do presídio há poucos dias. O nome do indivíduo não foi revelado. Em João Pessoa foi encontrado o corpo de um empresário e também no município de Cajazeiras, no sertão paraibano, o corpo foi encontrado dentro de casa. Dessa vez foi o filho da vítima, identificado como Mozinho, de 65 anos, que encontrou o corpo do pai dentro do quintal da sua casa. O filho, ao chegar, se deparou com o corpo, acionou a polícia
Os primeiros exames também apontaram como provável causa da morte causas naturais. Ainda assim, o cadáver foi encaminhado para o Núcleo de Medicina e Odontologia Legal de Patos para a perícia. O juiz da primeira vara da comarca de Souza, José Normando Fernandes, revogou a prisão temporária de 6 pessoas presas na Operação Mordaça, ocorrida no último dia 29, quando a Polícia Civil fez essas prisões no âmbito da apuração do crime de tentativa de homicídio contra o servidor do SAMU de Souza, Gervásio Bernardo. Esse caso teria ocorrido no dia 20 de setembro, quando a vítima chegava em casa e sofreu um atentado. A ação foi deflagrada com o nome de Operação Mordaça, pelo fato de a Polícia Civil suspeitar que a tentativa de homicídio teve o objetivo de intimidar o funcionário pelas denúncias que ele vinha fazendo. Entre as irregularidades que o funcionário vinha denunciando, estava perseguição a servidores e corte de salários. A Justiça encaminhou os alvarás de soltura e foram soltos ainda ontem Francisco Vidal, conhecido como Nestor Cigano, Cícero Romão, Pedro Alves Cabral, conhecido como Dão Cigano, Pedro Bernardo Cabral, que é filho de Dão e conhecido como Reizinho, Romel Dantas, que é esposo da secretária de saúde do município de Souza, Amanda Silveira, e Marlon Silveira, que é irmão da Amanda. O único que permaneceu preso foi o suspeito Cícero Cristiano, já que contra ele existe um mandado de prisão por outro crime expedido pela Justiça do Estado de Pernambuco. E a gente termina a edição desta sexta-feira do Boletim de Ocorrências com um caso que causou verdadeira perplexidade no Brasil. A grávida que foi morta e teve a filha retirada da barriga por uma mulher no município de Uberlândia na última quinta-feira estava viva na hora do parto. A informação foi dada durante uma coletiva pelo delegado da Polícia Civil, Rafael Herrera. Em depoimento, Aline Roberta Fagundes afirmou que tomou a atitude de cometer esse crime bárbaro porque queria manter perto o homem por quem estava apaixonada e queria dar um filho a ele. O delegado relatou que a suspeita deu várias versões sobre o crime e acredita que ela tenha agido sozinha. Gabriele Barcelos Silva tinha 18 anos e estava grávida de 8 meses. Ela era conhecida de Aline Fagundes e na noite do crime tinha ido à casa dela em um residencial após uma promessa de ganhar roupas de bebês. Mas na verdade, veja só, Calilca, a grávida foi dopada e teve a criança retirada da sua barriga através do uso de um estilete. O corpo da vítima foi encontrado no quintal da casa pelo filho da suspeita e o próprio filho da suspeita acionou a polícia. A bebê foi socorrida e levada para o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, onde permanece internada em estado grave. Ontem e hoje, a mulher de 37 anos disse à imprensa que cometeu o crime por amor ao companheiro, confrontando então a investigação da polícia. Segundo Aline Fagundes, ela teria contado com a ajuda do marido e de outro homem para cometer o crime. Mas em um dos primeiros depoimentos, a suspeita do crime afirmou que o companheiro de 34 anos sabia mesmo de todo o plano e teria ajudado até a esconder o corpo, mas negou participação e declarou que antes de sair do trabalho, ouviu de Aline que a filha dos dois nasceria na terça-feira. Uma história extremamente complicada, mas vejam só, essa mulher... Outra maldade também, né? Meu Deus do céu. A mulher dopou a vítima, chamou em casa, alegando que vem aqui buscar umas roupinhas de bebês que eu comprei pra você. Chegou lá, dopou a vítima e com um estilete, aquele estilete que a gente usa em casa pra cortar papel. E a mulher viva ainda. Viva, a mulher viva, a mulher estava viva, ela cortou a barriga, tirou o bebê e a mulher morreu da hemorragia e a criança está em estado grave. Essa acusada, ora afirma que houve a participação desse grupo, ora afirma que só teria agido ela e o marido, e o caso bárbaro, cruel, está sendo investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais. Aqui sobre Campina Grande, como já é de praxe, pouquíssimas informações.
Afinal de contas, como sabem os nossos ouvintes, a Polícia Militar que faz os registros das ocorrências não está divulgando nada para a imprensa. Eu volto a falar, inclusive, sobre esse assunto daqui a pouco dentro do bloco de política. São 6 horas agora, mais 29 minutos. Agora são 6 horas 35 minutos. Vamos à Serra Branca. Informações no Diário do Cariri com Júnior Queiroz. Bom dia, Júnior. Bom dia. Procon de Sumé firma termo de ajustamento com escolas particulares sobre reajuste das mensalidades. O Serviço de Proteção e Defesa do Consumidor, Procon Estadual Núcleo de Sumé, firmou um termo de ajustamento de conduta com as escolas particulares do município de Sumé, para que se comprometam a aplicar um reajuste de até 10% no valor das mensalidades para o ano letivo 2018. Na reunião com os proprietários das referidas escolas, o Procon também conferiu as listas de materiais exigidos aos alunos. O Procon deu um prazo de 5 dias para as escolas notificadas com relação ao material retificar os itens exigidos na lista. Em caso de descumprimento do ajuste de conduta, a escola pagará multa no valor de R$1.000. Segundo a direção do Procon em Sumé, esse TAC objetiva adequar a conduta das unidades de ensino ao Código de Defesa do Consumidor e à Constituição Federal. E uma outra informação, agora na área política. Grupo governista de Parari recebe apoio de vereador e consegue maioria na Câmara após 5 anos. O grupo do prefeito de Parari, José Josemar, anunciou nesta quinta-feira mais um importante apoio político que lhe dará a maioria na Câmara após 5 anos. Trata-se do vereador Lenildo José, mais conhecido como Galego, do PSDB. A confirmação da adesão foi feita pelo próprio prefeito Josa após um encontro com o vereador e seus apoiadores. Segundo o prefeito Josa e o vice-prefeito Genival Queiroz, as conversas entre ambos já haviam acontecido e tudo facilitou porque diversos apoiadores do vereador Galego já votavam com o grupo governista desde as eleições passadas. O vice-prefeito Genival Queiroz também agradeceu ao vereador pelo apoio e disse que a base do governo, sendo maioria na Câmara Municipal, ajudará a emplacar de forma mais tranquila os projetos da Prefeitura que vão beneficiar a população. Com informações da Serra Branca FM para o Diário do Cariri, Júnior Queiroz. Essas são as manchetes dos principais jornais brasileiros e portais de notícias online na internet. Agora são 6 horas 37 minutos, manchete do Jornal Globo do Rio de Janeiro. O Ministério Público Federal, dinheiro do Rio Card ressarcia propinas pagas pela FETranspor. No Folha de São Paulo, Temer quer acelerar a retomada com pacote de bondades para empresas. Já o Estado de São Paulo traz na matéria, Temer gasta 43 bilhões pela reforma, mas tem dificuldade em convencer aliados. Não sei por que não gasta esse dinheiro todo com a saúde e segurança que a gente está precisando tanto, né? No instante surge dinheiro quando é para fazer essas maracutaias. No Bem Paraná, aplicativos roubam cada vez mais passageiros dos ônibus e táxis. No Jornal Dia do Rio de Janeiro, policial militar é morto por bandidos com tiro no rosto na Zona Norte. O 0 Hora do Rio Grande do Sul, Sartori ainda não sabe como pagar 13º salário dos servidores públicos. O Correio Brasiliense do Distrito Federal traz na manchete, estudante da UNB é morto em assalto próximo ao Palácio do Buriti. O Correio do Estado na manchete traz magistrados ganham até R$170 mil, apesar de limite ser de R$33.700. E ainda temos uma justiça lenta como essa, né? No jornal O Liberal do Pará, mulher morre após ser agredida com marteladas pelo ex-companheiro. No Amazonas em Tempo, em Manaus, ministro da Fazenda diz que Amazonas crescerá acima da média nacional. No estado de Minas, governo de Minas divulga a escala de pagamento de salários de dezembro. No Correio da Bahia, Ministério Público pede anulação de julgamento de Cátia Vargas. No Diário do Nordeste do Ceará, MEC corta 196 milhões da educação no estado do Ceará. No Diário do Cariri, Ministério Público Estadual oferece denúncia contra motorista que provocou colisão fatal. Na Tribuna do Norte do Rio Grande do Norte, primeira-dama deixa a secretaria e governador anuncia mudanças. No meio norte do Piauí, denúncia. Professor paga alunas para não usarem calcinha. No Extra de Alagoas, Ministério Público Federal oferece denúncia contra ex-governador Theo Vilela. No estado do Maranhão, caso Nenzin, secretário de Segurança confirma prisão de 2 suspeitos. No
Correio de Sergipe, obras de duplicação da BR-101 em Sergipe acontecem há 23 anos. A Gazeta do Espírito Santo traz: portos no Espírito Santo viram atracadouro para o tráfico internacional de drogas. E o jornal A União, do governo do estado da Paraíba, até o fechamento da edição de hoje, não recebemos a manchete. São 6h40. Agora, bota a bola no chão. Em campo, a equipe de jornalismo da Campina FM. Acompanhe agora, lance a lance, o que de mais importante acontece no mundo da bola. E hoje no Bola no Chão, Lenildo Ferreira. Pois é, Calil Cavalli, 6h mais 40, é feriado, mas o tempo continua voando. Daqui a pouco você confere aqui no Jornal Integração notícias da política e também preste atenção, a gente vai falar sobre um assunto muito sério, viu? Tem cachorro em casa, cachorro de grande porte, tome muito cuidado, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Olha, Calilca, o Corinthians não apenas foi campeão brasileiro de uma forma absoluta e inquestionável, como também foi o campeão das arquibancadas. Foi o time que mais conseguiu atrair público em todas as séries do Campeonato Brasileiro, se considerando aí as séries A, B, C e D, digamos que a elite do futebol brasileiro. Nas 19 partidas que disputou jogando dentro de casa, o Timão foi o único que registrou uma média superior a 40 mil espectadores, uma média bastante considerável. E no ranking que foi divulgado de clubes e de suas torcidas, da frequência da torcida a campo, tem 2 paraibanos aparecendo nessa listagem. A gente traz aqui informações sobre as 4 séries e os times campeões de torcida. Na Série A, o Corinthians, como a gente já disse, liderou com a média de 40 mil torcedores por jogo. O São Paulo ficou em segundo lugar, mesmo tendo um desempenho fraco no Campeonato Brasileiro, com uma média de 35 mil torcedores. O time, na verdade, brigou, inclusive, para não cair. O Palmeiras foi o campeão do ano passado, teve uma média de 29 mil espectadores. O Bahia fez 21 mil espectadores e o Grêmio atraiu uma média de 19 mil espectadores. Na Série B, o Internacional atraiu 23 mil espectadores em média por jogo. Inclusive, no cômputo geral, o Internacional teve a 4ª melhor média deste ano no país. Em 7º lugar, aparece o Ceará com uma média de 19 mil torcedores por jogo. Em 20º, mas em terceira posição, na Série B, aparece o Paraná com a média de 10 mil torcedores. O Vila Nova teve a 4ª posição na Série B com a média de 7 mil torcedores. E o Paysandu teve a 5ª melhor média de torcedores na Série B, cerca de 6 mil espectadores por jogo. No geral, no entanto, o desempenho de Paraná, Vila Nova e Paysandu ficou abaixo do desempenho de times da Série C. Dentro da Série C, o Fortaleza foi aquele que mais atraiu público, cerca de 18 mil espectadores por jogo. Inclusive, isso dá ao Fortaleza a 8ª melhor média nacional. O Remo do Pará também atraiu mais público do que 3 dos times da Série B. O Remo atraiu uma média de 12 mil torcedores por jogo. Inclusive, é uma média que representa o dobro da média do principal adversário do Remo, que é o Paysandu. O terceiro time que mais atraiu espectadores na Série C foi o CSA de Alagoas, uma média de 8.600. O quarto foi o Sampaio Corrêa, com a média de 8.300 espectadores. O Sampaio Corrêa, como todo mundo sabe, é do Maranhão. E o Botafogo de João Pessoa aparece como o 5º time com maior público na Série C, uma média de 7.513 espectadores por jogo. Na Série D, a 4ª divisão do futebol brasileiro, o campeão de torcida foi o América de Natal, com a média de 8 mil torcedores por jogo. O Itumbiara de Goiás teve uma média de 5 mil torcedores por jogo.
O Operário do Pará, 4.500 torcedores. E o Campinense Clube, a Raposa Feroz, aparece com a quarta maior torcida, o quarto maior público da Série D este ano, 4.300 torcedores em média, fechando o top 5 da Série D. O Anápolis de Goiás atraiu uma média de 3.000 espectadores por jogo. O que a gente percebe é que nas séries, a partir da série C e D, você tirando aqui o Fortaleza e o Remo, que conseguem atrair realmente uma boa média de público, você tem índices muito baixos de público. Por exemplo, no caso da série D, o quinto time com melhor média de público, o Anápolis, atraiu 3.000 torcedores em média por jogo. Fica difícil para os clubes conseguirem se sustentar a partir da bilheteria nessas séries mais inferiores do Campeonato Brasileiro de Futebol. São 6 horas agora, mais 45 minutos na Paraíba. Agora são 6 horas e 51 minutos, estamos de volta com o Jornal Integração nesta sexta-feira, feriado aqui em Campina Grande. Muita informação para você e continua repercutindo a decisão da STP a partir do dia 1º de janeiro de não mais receber a passagem, né, o valor da passagem nos coletivos em dinheiro, né, Lenildo? É verdade, viu, Calilca? Aqui dentro do Jornal Integração nós já trouxemos fala do vereador Olímpio Oliveira, informando, opinando, dizendo que acredita que essa medida é completamente ilegal e afirmando que se a STTP mantiver essa decisão vai acionar até a Justiça. Nós trouxemos uma fala do presidente da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB, o Rodrigo Reu, informando, também opinando que essa medida fere o direito do consumidor gravemente e que a OAB também vai adotar medidas contra essa decisão da STTP. E hoje a gente ouve uma fala da ex-coordenadora do PROCON, a advogada Glauci Jacome, a respeito desse tema. Glauci também aponta por que, no entendimento dos especialistas, todos os que a gente tem ouvido até agora, essa medida da STTP é ilegal. Ela inclusive vai mais além. Ela explica que se houvesse, por exemplo, um acordo, houvesse um entendimento consensual em torno dessa medida por conta de se entender que essa medida efetivamente seria positiva para a segurança dos ônibus, ainda que isso acontecesse, era preciso, Calilca, não apenas um debate dentro do âmbito de um conselho de transportes, mas uma discussão com a sociedade como um todo. Acompanhe os esclarecimentos e a opinião da advogada e ex-coordenadora do PROCON Municipal, Glauci Jacome. Nós temos previsto no Código de Defesa do Consumidor 2 dispositivos que protegem nesse sentido. O primeiro é o direito à informação. Essa informação que está na legislação 8078, que é o Código de Defesa do Consumidor, ela prevê que a pessoa, o cidadão, o consumidor, ele tem direito à informação prévia e adequada. Essa informação prévia e adequada, ela vai exatamente no sentido de evitar prejuízos ao consumidor. Então, quando o fornecedor coloca determinado produto no mercado ou presta serviço, ele tem que informar tudo sobre aquele serviço. Então, qualquer mudança, qualquer alteração, inclusive do ponto de vista do contrato, tem que ser informado claramente para o consumidor. Outro dispositivo que trata das práticas infrativas considera que o fornecedor ele não pode deixar de vender, evitar um contrato que o consumidor tem interesse e que tem a possibilidade de pagamento. Este pagamento que o Código de Defesa do Consumidor prevê é exatamente o pagamento em espécie, na moeda corrente nacional. Ou seja, nenhum fornecedor pode negar a venda de produtos ou a contratação de serviços para aquele consumidor que tem a intenção de pagamento através de dinheiro. Ele pode até, por acaso, não aceitar cartão de crédito como pagamento, ele pode não aceitar o cheque, ok, mas dinheiro ele não pode se negar a venda ou a contratação. Diante desses 2 dispositivos, a gente tem aí, então, que pelo menos deveria ter acontecido um diálogo prévio
um ajuste, pelo menos um ajuste de conduta através de um termo de ajustamento, considerando aí um interesse coletivo, no caso a segurança, na prestação de serviço. Então, pode ser que haja um ajuste, mas os órgãos têm que ser ouvidos, a população também tem que ser ouvida nesse processo. Uma determinação unilateral não seria um exemplo, não seria um encaminhamento em conformidade com a Política Nacional das Relações de Consumo. Lembrando que, nesse caso, a gente está tratando de serviço público e o Código de Defesa do Consumidor também deve ser aplicado a essa modalidade. O artigo 22 do Código de Defesa, ele indica que o Estado, diretamente ou através de suas concessionárias, eles têm que prestar um serviço em conformidade com tudo que está previsto no CDC, ou seja, cumprindo seus princípios e os direitos básicos do consumidor. Muito bem, tá aí, portanto, a fala da especialista, advogada e ex-coordenadora do PROCON, especialista também em direito do consumidor, Glauci Jacome, vem causando uma repercussão extremamente negativa esse anúncio por parte da STTP. Na próxima segunda-feira nós vamos trazer aqui uma fala do superintendente da autarquia, o Félix Araújo Neto. São 6h56 agora, 6 horas mais 56 minutos. Olha, prestem bastante atenção nessa informação. Desde o início do ano, 843 pessoas deram entrada no Hospital de Trauma de Campina Grande, vítimas de ataques de cães. O último caso aconteceu na última terça-feira, quando uma menina de apenas 3 anos foi atacada por um cachorro da raça Pitbull na casa da avó, aqui no bairro do Catolé, em Campina Grande. A criança precisou passar por um procedimento cirúrgico de reconstrução da face, um trauma muito grave. O médico que fez a cirurgia, Rafael Grampel, conversou com a nossa equipe e explicou que a menina pode carregar sequelas pelo resto da vida, inclusive tendo afetada a mobilidade de parte do rosto, claro, além das cicatrizes que deverão ficar. A fala do médico é um alerta muito importante para quem tem cachorro em casa, quem tem cachorro em casa de familiares, quem lida com animais de grande porte como um todo. Quem conversou com o médico Rafael Grampel foi o repórter Paulo Pessoa. Bom, a criança deu entrada ontem no hospital por volta das 4 horas da tarde e ela foi atacada por um cão da família. E ao chegar no hospital, ela estava com um estado geral bom de saúde, porém bastante agitada e apresentando ferimentos extensos na região do rosto, principalmente na região da bochecha e do lado direito. E então foi esperado um tempo para que fossem feitos os exames pré-operatórios e também esperado tempo para o jejum. E por volta das 9 da noite nós entramos no bloco cirúrgico para fazer o procedimento cirúrgico de reconstrução da face, né? Onde os tecidos que estavam necrosados, tinham perdido a vitalidade, foram removidos, todas as contaminações foram devidamente limpadas e depois foi feita toda a reconstrução com suturas e reposicionamento dos tecidos. A criança ela está atualmente no estado geral bom e tem previsão de alta ainda para o dia de hoje. Doutor, em relação às sequelas, ela deve ficar com alguma por conta desse ataque? Ainda é cedo para falar de sequelas, mas assim, sequelas mais graves como perda da visão, que foi muito próximo ao olho, ou lesões mais importantes, profundas, não foram diagnosticadas no momento. Ela pode ficar com algumas limitações na mobilidade do rosto, já que a região que foi traumatizada é a região onde passam nervos importantes que fazem todas as mobilidades dos músculos, da mímica facial, tá? Mas ainda é cedo para falar sobre sequelas funcionais. Existem as sequelas e consequências estéticas, que essas sim, com certeza irão ficar algumas cicatrizes no rosto, e com o passar do tempo necessitarão de intervenções, sejam elas com medicações, né, com cosméticos ou procedimentos menos invasivos, até mesmo procedimentos cirúrgicos reparativos. Mas mesmo assim ainda é cedo para se falar nessas possibilidades. Doutor, a sua equipe ou o senhor próprio receberam informações de como e onde esse ataque havia acontecido? As informações foram que o ataque aconteceu em casa mesmo,
a criança estava na companhia da avó, e que foi a avó que prestou os primeiros socorros, inclusive protegendo a criança na hora do ataque contra o cachorro. Né? Protegendo a criança do cachorro na hora do ataque. Muito bem, portanto, as explicações do médico Rafael Grampel, que conversou com o Paulo na última quarta-feira, sobre esse caso dessa criança de apenas 3 anos que foi atacada por um pitbull aqui em Campina Grande, no bairro do Catolé. Com experiência de mais de 20 anos de trabalho com cães de várias raças, o adestrador Wellington Marques acredita que, nesse caso, Caleuco, ocorrido no Catolé, provavelmente o animal deve ter atacado a criança por não ser bem socializado com a família. Ele diz que o ideal é que cães de raças maiores sejam acostumados a se alimentar com pessoas próximas, inclusive fazendo algum tipo de carinho, tocando na ração, para que ele possa se habituar. O especialista também deu dicas de como passear com os animais maiores, falou sobre a questão do uso da focinheira. Bem, não é comum, né? Não é comum acontecer esse tipo de acidente. Tem que ser investigado o que ocasionou. Pelo relato, o que vi foi que a criança foi mexer no prato de comida do cão, e o cão, ele, por defesa da comida, agrediu a criança. Então, às vezes, o que necessita é um trabalho de socialização, um trabalho de controle com o cão na hora de alimentar, essas coisas que talvez não tenha sido feita com esse pitbull em questão, né? Então, temos que ter muito cuidado com esse tipo de manuseio com cães de porte grande, com cães que têm alto potencial de mordida. Então, o ideal seria sempre quem tem cães de guarda, cães de porte grande, procurar sempre uma pessoa da área, um adestrador, para dar orientações necessárias. Nesse caso da socialização, especialmente no que diz respeito à alimentação do animal, qual é a dica mais comum, mais prática e que pode ser repassada para o ouvinte no sentido de ter um relacionamento melhor com o animal no momento em que ele está se alimentando? Primeiro passo, como falei, deveria ser bom sempre quem tem cão de porte grande procurar sempre um adestrador. Mas uma dica para os ouvintes da rádio é que ao adquirir um animal de porte grande, de guarda, cães que tem um temperamento mais forte, desde filhote, sempre ao alimentar o cão, colocar a ração na vasilha dele, a gente sempre mexer a mão na comida, ficar alisando o cão ali naquele momento que ele está comendo, para sempre acostumar o cão ao acesso à comida dele. E aí fica mais prático e fácil de um manuseio mais seguro. Em relação ao passeio, a saída, a socialização com pessoas que não são da família propriamente dita, como as pessoas devem proceder com o seu animal, especialmente cães de raças maiores, na hora de passear na rua com esses animais? Alguns cuidados precisam ser tomados? No caso, ao passear com cão de porte grande, assim, tudo tem que ter sempre aquele traquejo, um manuseio adequado. E, mais uma vez, procurar um profissional da área, mas para a pessoa que tem um cão caseiro, que não disponibilizou disso, tem que ter um material adequado, um guia resistente, um colar, que normalmente é conhecido no mercado como enforcador, é um colarzinho com uma correntinha, né? Para caminhar com ele sempre com esse guia resistente e esse colar, e manter o cão sempre firme ao lado, não manter muito distante, para evitar acidentes com os pedestres, as pessoas que venham passear, e esse cão, porventura, por mau manuseio, agredir as pessoas, né? A focinheira não se faz necessária. Não, aí cada caso é um caso, né? Até porque um cão grande que não passou por adequação a usar a focinheira, até isso o proprietário vai ter uma grande dificuldade em colocar essa focinheira no animal. São 7h03, tá? E, portanto, as dicas importantes do especialista Wellington Marques. Olha, Calilca, existem extremos, e existem aquelas pessoas que demonizam, sobretudo esse cachorro da raça Pitbull. Aí já existem aquelas pessoas que dizem que não tem nada a ver. Bom, fato é que os casos, quando acontecem, são muito graves. Sobretudo quando envolve crianças, claro, e animais que têm uma mordedura com a capacidade da de um pitbull, por exemplo. Sobre esse ponto, criança e cachorro é um troço que, quando se associa, é sim perigoso, porque menino muitas vezes faz o que não deve
não se sabe como uma criança vai agir e também não tem como você dizer como um cachorro vai reagir. Na condição de pai, às vezes me assusta o quanto as pessoas me parecem confiar excessivamente em um animal que pode ter uma reação inesperada de uma hora para outra, seja pela circunstância que for. E, como o especialista disse, é preciso, quem tem esses cachorros de maior porte, ter um cuidado especial, se possível, levar um especialista, principalmente se tiver criança em casa. Agora, um caso à parte, do meu ponto de vista, é essa história de quem caminha com cachorro no meio da rua. A gente vai até procurar saber, de fato, qual a legislação em vigor, porque, Calilca, me perdoe quem gosta e quem pratica isso, mas eu acho de uma irresponsabilidade repudiável e digna de medidas firmes e rígidas quem sai andando com cachorro grande, cachorro de porte, na rua, muitas vezes com a coleira folgada, sobretudo em áreas de caminhada. É comum você passar numa área de caminhada e tá o camarada caminhando lá com cachorro pitbull, com pastor alemão, com aqueles cachorros que parecem um boi, um cavalo, e com a coleira muitas vezes frouxa. Aí diz, não, mas ele é acostumado, não, mas ele não morde, ele não tem dente não. E outra coisa, afora, por mais que o cachorro seja o maior santo desse mundo, mas essas pessoas impõem um constrangimento às outras pessoas. Porque tá caminhando ali uma senhora, tá caminhando ali uma criança com a sua família, tá o camarada correndo, e ele vai saber que o cachorro é manso, que o cachorro não morde, que o cachorro não ataca. As pessoas folgadamente, me perdoe, muitas vezes andam sem nenhum tipo de controle maior com esse animal. Inclusive é comum as pessoas passarem correndo, o animal latir, o animal muitas vezes avançar. Não sei inclusive que tipo de normas estão em vigência em relação a isso, mas é sempre importante que se tenha bom senso em tudo. Lenildo, eu estive conversando com o Wellington Marques, que é adestrador essa semana, um dia após esse caso lamentável dessa criança, e embora a gente fale muito sobre a questão desses cachorros de porte maior, ele chamou a atenção de um dado, que o cachorro que mais agride é da raça Poodle. Só que as pessoas não dão a devida importância justamente porque é um cachorro de menor porte, né? Mas ele late mais, ele morde bem mais do que um caso como esse, chamar a atenção, porque é a raça Pitbull, que não é só essa raça. Também não vamos denegrir, acabar com a raça Pitbull. Lógico que a gente sabe que depende muito do tratamento e da criação que ele teve, como bem o Wellington chamou a atenção. Deixá-lo que ele conviva com a família, nesse caso específico dessa criança, segundo a família, em nenhuma vez durante toda a criação ninguém tinha chegado perto da comida. A gente sabe que cachorro, quando está com medo, ninguém chega perto, né? A não ser que você já tenha realmente esse costume. Mas o que me chamou realmente a atenção nesse caso foi quando ele disse que a raça Poodle é aquela que tem aí essa maior agressividade, mas as pessoas não dão importância porque aquela mordida que não tem muita força e acaba na brincadeira. Então é bom que a gente chame a atenção também dos pais para essas raças menores e deixem, logicamente, num grau de responsabilidade essa convivência, mas a gente tem que ter realmente um pé atrás, porque animal é animal, criança, criança, embora é uma convivência harmoniosa, mas a gente tem que ter todo o cuidado possível. Inclusive, Calil, é oportuno registrar isso, conforme esse dado que você deu. Você tem um cachorro como o Poodle, hoje tem muito pouco, mas, por exemplo, quer ver um cachorro que morde com sua bexiga, é o tal do cachorro piquinês. É que hoje em dia quase nem existe mais a raça, né? Eu mesmo, quando era menino, na casa da minha avó, tinha cachorro piquinês, eu fui mordido na cara, eu fui mordido na bunda, eu fui mordido na perna. Cachorro piquinês, o bicho é uma fera. Lá em casa também. E quando a bicha tá choca, viu, Calil? Quando a cadela tá choca, minha filha, saia de perto. Mas o que é que acontece? É uma mordida de menor gravidade. Agora, Calil, o trauma atendeu 843 pacientes. Eu acredito que nenhum deve ter sido ou muito pouco de piquinês ou de... como foi outra raça que você falou? Poodle. De Poodle. Para ir para o trauma e para ser atendido no trauma, com certeza foram mordidas de uma gravidade maior. Sabe o que é que acontece? É como você disse, nós não queremos aqui nos associar a discurso para dizer assim que o cão, o pitbull é um demônio, ninguém quer fazer isso. Mas também o fato óbvio, Calil, que é o seguinte, se você tem um cachorro de grande porte, ou um cachorro como um pitbull, que não é um cachorro tão grande, mas que tem uma mordidura violenta, você tem aqueles cachorros grandes, você tem que tomar mais cuidado. Sem dúvida. Isso é óbvio, porque se acontecer, aí você vai me dizer, mas não pode acontecer. Você pode treinar 1 milhão de vezes, mas com todo respeito aos especialistas, eu não confiaria. Eu não deixaria um filho meu de 2 anos, 3 anos, 4 anos
à vontade com um cão de grande porte, porque eu sei que se o animal tiver uma reação inesperada, às vezes até em defesa, uma ação da criança que ele não esperava, a desgraça vai ser grande. E com esse tipo de situação, a gente nunca quer arriscar, né? A gente nunca quer jogar. A gente sabe que o que aconteceu foi um incidente. Não está dizendo aqui que foi culpa da família. Nem estamos falando desse caso. A gente está falando do geral. Infelizmente aconteceu. Menos mal. Graças a Deus a criança sobreviveu. Vai precisar fazer tratamentos. Vai ter problemas em relação à questão estética. Mas se supera, né? Mas essa matéria, essa informação, a gente traz em caráter de alerta às famílias. É preciso realmente tomar muito cuidado, Caluca. Todo cuidado do mundo. Cuide do seu cachorro, cuide dos seus filhos e, sobretudo, quando junta menino e cachorro, aí a coisa não dá muito certo. São 7 horas mais 10 minutos. Caluca, deixa eu te pedir para você tirar essa sonora aí, para a gente poder fazer um intervalo. Mas, antes da gente ir para o intervalo comercial, registrar que foi recebida com bastante surpresa aqui em Campina Grande, sobretudo pela imprensa, a informação ontem, através de um convite que circulou nas redes sociais, de que a Câmara Municipal de Campina Grande vai conceder na próxima segunda-feira o título de cidadania campinense ao comandante do primeiro, do CPR1, né, o Comando de Policiamento Regional 1, o Coronel Almeida Martins. Aliás, Calil, quero registrar que é uma figura que todos nós respeitamos muito, não há nenhum tipo de crítica pessoal ao Coronel Almeida Martins, nem mesmo funcional. Há uma crítica da imprensa e por isso essa reação no tocante a decisões. É nesse âmbito aí que a gente está discutindo, no âmbito das decisões. Os ouvintes lembram, nós trouxemos esse caso aqui, o fato de que a Polícia Militar, após a chegada do Coronel Almeida Martins, suspendeu o repasse de informações para a imprensa, aquelas informações do tradicional boletim de ocorrências que todos os dias era repassado à imprensa, e foi suspenso esse serviço após a chegada do comandante. E isso, no nosso entendimento, prejudica não a imprensa. Tá aí, não vai deixar de ter informação policial, nem vai deixar de ter jornal por conta disso. Prejudica a sociedade, tem direito à informação, e a sociedade não recebe mais essas informações que passaram a ser omitidas pela Polícia Militar. Nos parece uma estratégia equivocada de tentar trazer uma impressão de sensação de segurança. Não temos mais o boletim com as informações policiais por uma decisão tomada após a chegada do comandante, do Coronel Almeida Martins. Como eu disse, nós respeitamos a pessoa, nós respeitamos a função que ocupa, nós respeitamos o profissional, mas nós não podemos concordar, muito pelo contrário, divergimos, lamentamos e condenamos uma decisão que prejudica o acesso da população a informações essenciais. E a Câmara Municipal de Campina Grande, por uma propositura do vereador Olímpio Oliveira, do PMDB, vai conceder o título de cidadania campinense ao Coronel Almeida Martins na próxima segunda-feira. Como eu disse, Calilca, essa informação foi recebida com perplexidade pela imprensa, diante do que nós consideramos. Ontem um vereador disse que isso não era uma questão tão grave, nós divergimos disso. Acreditamos que o acesso à informação, ele é tão essencial que a sua omissão configura-se em algo muito sério, muito grave e digno de críticas. E por conta disso foi muito mal recebido pela imprensa a informação de que a Câmara, a revelia desse acontecimento, e inclusive, Calil, a revelia do fato de vereadores terem usado a tribuna para condenar veementemente essa decisão do comando da Polícia Militar, vai prestar homenagem ao comandante que tomou a decisão. Assim como também, Lenildo, houve muita crítica porque o próprio coronel chegou a dizer que essa sensação de insegurança que está aqui na cidade de Campina Grande vinha exatamente da imprensa. Isso. Porque teve nós, até uma nota, exato, né, de repúdio da CI e da Associação dos Radialistas. Porque nós apenas trazíamos aqui, divulgávamos o boletim que era, obviamente, mandado pela própria polícia para a imprensa como um todo. Então a gente só colocava aqui nos microfones o que já acontecia. Ninguém inventava, ninguém criava um fato, um assalto à pessoa ou à residência, de jeito nenhum. A gente apenas colocava aqui no boletim de ocorrência, assim como a imprensa como um todo. Agora, acho lamentável exatamente essa fala do coronel quando chegou a dizer que a culpa da insegurança era exatamente da imprensa. E por isso foi tomada a decisão de não mais divulgar o boletim do CIOP. Pois é, lembrando que nós também trouxemos aqui uma nota da Associação Campinense de Imprensa, o Sindicato dos Radialistas da Paraíba, criticando a postura do comando, não apenas do comandante do CPR1, mas do comando da Polícia Militar na região, a forma como estava tratando a imprensa, porque na verdade o que a gente sente é que a divulgação das informações do que acontece, dos fatos reais,
causou incômodo no comando da polícia. A gente já trouxe esse fato aqui e agora, a despeito de tudo isso, a Câmara de Vereadores de Campina Grande decidiu prestar uma homenagem ao comandante do CPR-1. A gente volta a esse tema. São 7h14 agora. Já são 7 horas mais 21 minutos, o tempo corre. Deixa eu corrigir só uma informação aqui, Calico, que eu falei aqui a respeito do médico Rafael Grampel, só para poder corrigir, Rafael Grampel, na verdade, ele não é médico, ele é odontólogo, com um doutorado aí nessa área de traumatologia, muito bem conceituado, mas só para corrigir, é odontólogo, muito respeitado, com um trabalho muito bem reconhecido aqui no Hospital de Trauma de Campina Grande, que aliás é um hospital que verdadeiramente tem uma equipe muito bem qualificada. São 7 horas mais 22 minutos, se não fosse uma demanda tão grande, né? Ser mais de 200 municípios sendo atendidos, é aquela sobrecarga no trauma, é sobrecarga no ISEA, é sobrecarga na UPA, é sobrecarga em tudo. Campina Grande, pela sua localização, por ser uma referência aí em saúde, acaba atraindo uma demanda muito maior do que a sua capacidade, inclusive, de atendimento. São 7h22, a gente passou essa semana falando a respeito da controvérsia entre policiais civis, envolvendo as várias categorias de policiais civis. A presidente da ASPOL, Suana Mello, acompanhou na Assembleia Legislativa a votação do projeto de lei que tratava das progressões para policiais civis do Estado e que foi quem provocou toda essa discórdia. Ela avaliou que o projeto aprovado na última terça-feira desconsidera 87% dos policiais civis da Paraíba, ou seja, profissionais que não foram ouvidos durante as discussões. De acordo com a presidente da Associação dos Policiais Civis de Carreira, esse projeto teria sido gestado por delegados que atuam dentro do governo e voltado, portanto, muito mais para os interesses dos próprios delegados. Acompanhe essa entrevista que a presidente da Associação dos Policiais Civis de Carreira, Suana Mello, concedeu à nossa reportagem, na qual, inclusive, ela também comenta a fala da deputada estadual Estela Bezerra, que durante a sessão afirmou que a população nas comunidades não se sente confortável e, na verdade, até teria medo da polícia. Acompanhe essa entrevista concedida ao repórter Paulo Pessoa. Bom dia a todos da Campina FM, é um prazer poder participar na integração e desejo importante que possamos, nesse momento, discutir um pouco sobre o projeto, sobretudo porque trata de assuntos de interesse de todos os policiais civis aqui do estado da Paraíba. Acho que foi um momento em que a Polícia Civil passou por situações bem conflituosas, porque vimos que 87% da Polícia Civil não foi ouvida no processo de construção desse projeto de lei 1664, que foi apresentado pelo Poder Executivo, mas nós sabemos que essa construção começou por um grupo de delegados de polícia que estão na gestão e que também são dirigentes de entidades classistas, e essa construção partiu dentro da Secretaria de Segurança, ouvindo apenas uma categoria, sem qualquer diálogo com os demais entidades classistas que também buscam melhorias para a gestão da Polícia Civil, para o melhor funcionamento de todo o trabalho. Da maneira como foi colocado, portanto, esse projeto de lei, ele termina beneficiando apenas uma categoria, no caso, os delegados, e deixando as outras à margem? Exatamente. Nós observamos que o tratamento que foi dado em relação à MP 222, que é a MP a que os delegados se referem, se basearam para a construção desse projeto de lei. Já na MP 222, que foi construída em 2014, houve um tratamento diferenciado para o caso de delegados, porque foi dobrado o número de vagas do remanejamento de vagas do cargo de delegado, houve o dobro de vagas para a classe especial. Essa classe especial é quando o profissional ele vai ascendendo, ele entra na terceira classe na polícia, com o tempo de trabalho ele passa para a segunda classe, depois primeira classe e depois a classe especial, que é a última classe dentro da instituição. Os delegados não só dobraram o número de vagas de 60 para 120 na classe especial, como dobraram para mais de 50% o número de vagas da primeira classe.
Esse remanejamento, sem sombra de dúvida, é algo positivo e só contemplou o cargo de delegado. Além disso, eles tiraram 5 vagas dos técnicos em perícia. Tinham também retirado 20 vagas dos agentes, mas isso foi corrigido pelo secretário de Segurança. Então, a gente observa que nessa parte do remanejamento de vagas, houve um tratamento de privilégio para apenas o cargo de delegado. Nas outras questões relativas a plantões extraordinários, onde a ASPOL sugeriu algumas emendas que pudessem trazer mais transparência e evitar até atos de inconstitucionalidade, como a convocação com 1 hora de antecedência, por exemplo, para cumprir escala de plantão, como muitas vezes acontece. Nós pedimos um prazo mínimo de 24 horas para essas convocações, e as emendas não foram aprovadas. Também o acúmulo de delegacias para os servidores do IPC também não foi aprovado. Hoje, só quem está acumulando delegacias, praticamente são os delegados de polícia, que já saem com essas portarias de nomeação dos seus atos. A acumulação de delegacia, quando o servidor ele trabalha tanto na sua unidade de lotação, como ele se desloca para outras delegacias para fazer atendimentos e procedimentos policiais, além da categoria investigativa poder receber, né, que são os agentes que são motoristas policiais. Infelizmente, há uma demora nessas publicações. E uma das nossas emendas foi também a estipulação de prazo para a publicação dessas portarias, o que também não foi aprovado. Então, a gente percebe que outros segmentos dentro da instituição não foram contemplados dentro dessa proposta, desse projeto de lei. Então, isso é visto com muita tristeza, porque isso vai, dessa forma, criar um clima de animosidade entre as categorias, e isso pode ter um ponto muito negativo, sobretudo porque quando falta valorização, quando falta esse empenho em criar isonomia dentro da instituição, certamente vai faltar essa vontade para produzir cada vez mais, e certamente vai afetar esses resultados que a polícia tem apresentado ao longo desses últimos anos, que tem sido de muito prestígio, muito comemorado, mas não tem sido valorizado. Durante a votação desse projeto de lei, a deputada Estela Isabel, ela fez um comentário que ganhou uma repercussão muito negativa em todo o estado da Paraíba quando se referia a um possível medo da população, a um suposto medo da população em relação à polícia de um modo geral. Como é que a senhora analisa essa fala da deputada? Olha, não foi uma construção positiva do ponto de vista do que a gente tem hoje realizado em todo o estado da Paraíba. Foi, na minha opinião, muito equivocado, até porque nós sabemos que os resultados que a polícia tem apresentado têm sido, sim, comemorados pela população. É tanto que o Ministério da Justiça fez uma pesquisa em todo o país e a Polícia da Paraíba foi considerada a melhor avaliada pela população. Então nós temos um índice de aprovação alto entre a população, tanto na capital quanto no interior. Isso representa que não existe tão somente esse medo. O que existe, na verdade, é a falta de valorização dos profissionais de segurança pública. Nós vivemos um processo de sucateamento das instituições públicas, essenciais, como saúde, educação, e a segurança segue o mesmo caminho. Muitas vezes nós não estamos lembrando de que valorizar o profissional com salário digno, com estrutura a contento, isso também vai repercutir na atividade final. Nós sabemos, inclusive, que é possível que haja alguma situação em que o policial possa exceder da sua profissão. Isso não ocorre só na segurança, isso ocorre em qualquer instituição, pública ou privada. Isso não é a regra, isso não pode ser tratado como a regra, porque não é. A regra é que os profissionais têm se dedicado, mesmo recebendo o pior salário do país, mesmo com gratificações, reajuste congelado, mesmo com uma estrutura que ainda poderia ser muito melhor, mesmo com efetivo reduzido, quase um terço do que deveria ter, temos feito um grande trabalho, apesar desses problemas, e eu acho que
nesse momento a gente precisa, assim, desconstruir essa imagem que muitas vezes se coloca até como uma prática de tempos da ditadura ainda, mas que muitos já melhoramos, porque nós houve investimentos no âmbito de toda a segurança pública no país, tanto na qualificação dos profissionais, com todos os profissionais de nível superior, muitos não só graduados, mas pós-graduados, as que não têm, por exemplo, um plano de cargo, carreira e remuneração. Isso são várias situações, como se observa, que não estimulam os profissionais ao trabalho, a produzir. Mas mesmo com tudo isso, a Polícia da Paraíba tem conseguido atingir metas nos últimos 5 anos consecutivos com a redução dos crimes violentos, letais e intencionais. Além disso, fora o grande saldo positivo de elucidação de crimes em todo o Estado, inclusive índices comparados a países desenvolvidos. Então, eu acho que a Polícia Civil, a Polícia Militar, os guardas municipais, os agentes penitenciários, a Polícia Federal e a Rodoviária Federal têm feito um trabalho em todo o país com muita qualidade, apesar de viver processo de capeamento, que é algo a nível nacional, mas a gente sabe que é possível melhorar, a gente espera que haja valorização desses profissionais, porque com certeza eles merecem tudo que já fazem no dia a dia, mesmo com toda essa falta de valorização das instituições. Muito bem, tá aí, portanto, a conversa com a presidente da Associação dos Policiais Civis de Carreira, a Suana Melo. São 7h33. No próximo bloco, a nossa conversa é com o vereador do PSDC, Márcio Melo. São 7h mais 37 minutos, 7h37. Quem está conosco na nossa bancada é o vereador Márcio Melo, do PSDC, ou eu deveria dizer ainda do PSDC. Ele vai contar já, primeiro vice-presidente da Câmara Municipal de Campina Grande. Vereador Márcio, bom dia, bem-vindo à Campina FM. Bom dia, Lenildo, bom dia, Calilca, bom dia a todos da Campina Grande FM. É uma honra poder estar aqui mais uma vez participando do seu programa. Muito bem, Calilca Volha. Eu queria saber de Márcio, aqui na abertura do jornal, a gente está chegando ao final desse ano, rapaz, o tempo voou, hein? Nós já estamos quase no meado do mês e é o seu primeiro ano de mandato na Câmara Municipal de Campina Grande. Como é que é esse primeiro ano de experiência na sua avaliação? Positivo, Lenildo. Positivo porque tivemos a honra de chegar à Câmara Municipal e de fazer parte, logo no primeiro ano de mandato nosso, da mesa diretora daquela casa, na condição de vice-presidente daquele poder, e é uma coisa que nos honra bastante. Além disso, temos uma participação ativa dentro do nosso mandato. Todos que têm, muita gente tem nos acompanhado através das redes sociais, através do Instagram, do Facebook, que todas as nossas ações eu tenho o cuidado de divulgar, está sempre formando a população. Mas também fizemos vários projetos, para você ter ideia, fizemos mais de 67 projetos, resoluções também, fizemos mais de 470 requerimentos. Mas porque no seu caso, e até é interessante, eu acho, talvez alguns ouvintes não saibam, apesar de ser o seu primeiro ano de mandato, mas você já conhecia a Câmara muito bem, né? Vamos explicar por quê? Já tive a oportunidade de fazer parte daquela casa na qualidade de assessor e na qualidade de diretor também. Eu entrei na Câmara Municipal em 92, no primeiro ano de mandato de Romero, quando Romero foi eleito vereador. Então tive toda uma trajetória ali dentro daquela casa, não só na qualidade de vereador, mas também na qualidade de diretor. Quando Romero foi presidente, eu tive a satisfação de fazer parte da gestão dele lá como diretor daquela casa. Então a gente teve uma experiência nas comissões, porque todas as comissões que Romero presidiu, eu participava assessorando ele, adquirindo, graças a Deus, experiência. E quando chegamos agora à oportunidade de ser vereador, estamos ocupando a Comissão de Saúde, a Comissão de Transporte e do Consumidor daquela casa.
Então, estamos desenvolvendo esse serviço, mas com um pouco, né, eu digo assim, de conhecimento. Não cheguei cego e nem leigo das coisas. Não estava estranho, né? Não, graças a Deus. Bom, o senhor está chegando aí ao final do primeiro ano de mandato, ano que vem é ano de eleição. E um dos nomes que tem sido mencionados, inclusive para uma possível disputa ao cargo de deputado federal, tem sido o seu. A que ponto isso é verdade? Quais são os seus planos para 2018 e se realmente estão incluídos aí nesses planos uma saída do PSDC? Veja bem, Lenildo, logicamente você que se encontra na política, eu digo sempre, nós estamos na política, né? Temos que estar à disposição não só do partido, mas também do seu grupo político que você faz parte. E estamos fazendo esse trabalho, intensificando, visitando, andando nos municípios, conversando com os amigos, familiares, correligionários, a possibilidade da gente colocar o nosso nome para deputado federal. Isso aí existe, essa possibilidade. Estou trabalhando, conversando, avançando, até por conta do que a gente anda escutando a população falando. Precisa de ter um deputado mais próximo da cidade, um deputado que esteja realmente comprometido com a cidade de Campina Grande, e vamos colocar o nosso nome à disposição, independente de partido, porque o partido PSDC, eu tive a honra de ser eleito, mas aí ele agora está tomando outro rumo. O próprio presidente, que era presidente dele, que saiu do comando dele, Ronaldo Menezes, já saiu do PSDC, então ninguém da executiva estadual do PSDC entrou em contato com os vereadores de Campina, pelo menos Márcio Melo não recebeu contato de ninguém. Aquele povo é inacessível assim mesmo, porque desde que o senhor concedeu a entrevista aqui no Campina Grande Notícia ao meio-dia, falando dessa possibilidade de uma debandada do PSDC por conta de dificuldades de diálogo interno, a gente vem desde então tentando, e eu sei que outros colegas de imprensa também vêm tentando, e não se consegue ter um contato, uma fala, uma entrevista com a direção nacional do partido. Essa dificuldade não é só da imprensa, então? Não, pode ter certeza. Também, na qualidade de vereador e o segundo mais votado do partido, não conseguia entrar em contato com o presidente estadual Corujinha e nem com nenhum outro membro do partido, para que a gente pudesse tomar uma definição, até mesmo, Calico, para saber como é que vai ficar a municipal em Campina Grande. Porque hoje está sem presidente, a municipal. E é o partido onde tem mais vereadores é na cidade de Campina Grande, são 4 vereadores. E o senhor já tem destino certo? Não, vou aguardar o meu líder político, que é o prefeito Romero, para que a gente possa discutir a melhor legenda e eu possa também ter espaço para poder disputar a candidatura. Agora, vereador, por exemplo, o senhor falou da necessidade de Campina ter um deputado mais próximo aqui, atuando dentro da cidade. Só que Campina tem no mínimo, em tese, vamos colocar por baixo, 1/3 e mais redondamente quase metade da bancada dos deputados federais. O senhor considera que não há uma representação na prática cotidiana assim tão expressa da cidade na Câmara dos Deputados? Não, a representação, Lenildo, com certeza. Agora você veja bem, Campina Grande são 6 deputados federais eleitos por Campina Grande. Você e aí eu vou fazer justiça, você só vê um deputado hoje trabalhando e tentando trazer recursos para a cidade de Campina Grande, que aí eu gosto de ser honesto com as minhas coisas, que é o deputado Rômulo Gouveia. Fora o deputado Rômulo Gouveia, me desculpe os outros, você não vê fazendo essa prática de trazer emendas, de ajudar a cidade, de estar sempre de portas abertas quando a gente chega em Brasília para recepcionar os vereadores e os prefeitos que saem daqui não só de Campina Grande, mas do compartimento da Borborema. Então, vamos colocar o nosso nome à disposição, sem passar por cima de ninguém, sem desrespeitar nenhum outro, mas o que a gente anda escutando na cidade de Campina Grande é isso, que precisamos ter mais representantes que possa realmente lutar pela cidade de Campina Grande. E, na verdade, Lenil, está na hora de ter um oxigênio novo na política, não só de Campina Grande, mas na política paraibana. Ô vereador, o senhor tem defendido aí abertamente a postulação do prefeito Romero Rodrigues para ser o candidato das oposições no ano que vem ao governo do estado da Paraíba. E parece que essa sua divulgação, essa sua defesa não tem sido muito bem quista pelo presidente do PSDB estadual, Rui Carneiro. Queria lhe perguntar, a preço de hoje, Rui Carneiro já sabe quem é o vereador Márcio Melo? Calil,
Eu creio que sim, com certeza. É porque Rui, ele é carioca, né? Ele não conhece bem a nossa política aqui. Ele foi eleito, ele compra o mandato dele, né? Ele vem de fora comprar o mandato dele, tirar proveito para querer tá lá em Brasília fazendo seus acordos, seus conchavos políticos. Mas o povo da Paraíba já cansou disso. Ele não tem o conhecimento de quem é o vice-presidente da segunda maior cidade do estado da Paraíba, então demonstra que ele não tem respeito. Você acha que ele quis lhe humilhar com essa fala? Não me humilha de forma alguma, Lenildo, até porque eu tenho que responder e dar satisfação ao povo de Campina. Quem tem que me conhecer é o povo de Campina. Então é desconhecimento mesmo. Ele é desinformado mesmo, o Rui, até porque eu já participei com ele com várias campanhas, já tive em vários comícios, já fui filiado ao PSDB, né? Então já tive com o Romero em vários locais, com o próprio Rui, já almoçamos juntos, já jantamos. Eu que desconheço esse tipo de atitude. Demonstra que ele não tem o jogo de cintura necessário para estar dentro da política. Porque se ele fosse outro, ele estava cumprimentando, conversando e procurando saber quem são os novos políticos, a nova geração de políticos da Paraíba, né? Mas isso é lamentar. Você veja bem, o PSDB tem uma candidatura com potencial, tem um dos melhores candidatos hoje a governo do estado, é o prefeito Romero Rodrigues, e o presidente atual do PSDB não está fazendo política, não está fazendo projeto, não está unido ali, juntando o PSDB para marchar com um candidato próprio. Ele está preocupado em escapar, ele está preocupado em fazer campanha para ele, para deputado federal. Você veja o deputado Rômulo Gouveia. O deputado Rômulo Gouveia faz parte do governo de Romero, mas deu uma declaração que para muitos estranharam. Não, o Rômulo foi correto na declaração dele. O Rômulo é do PSDC, do PSD, é presidente e defende a candidatura do candidato dele, amigo. Você acha que Rui teria que fazer o mesmo? Rui teria por obrigação de fazer o mesmo, Lenildo. Rômulo fez isso e faz parte da gestão de Romero, mas ele está defendendo a candidatura do partido dele. Está correto, Rômulo. Muito pelo contrário, Rui. Ora, Rui é presidente do PSDB, tem um candidato competitivo, um dos melhores candidatos, ficha limpa, nome em ascensão, uma gestão maravilhosa na cidade de Campina Grande, né? Uma gestão crescente, um político que está crescendo, tomando um grande espaço na Paraíba. Aí Rui não, vou defender a candidatura de outro candidato de outro partido. Então isso para mim está totalmente errado. Rui deveria ter tirado licença ou não deveria ter sido reconduzido à presidência do PSDB e deixado o Ronaldo Filho, que é o vice, conduzir, que não é candidato a nada. Aí estava certo. Aí o PSDB poderia fazer projeto e tratar dessa questão para governador. O vereador Márcio, inclusive dentro dessa questão da construção do comando do PSDB, como é que o senhor avalia, o senhor não é do PSDB, mas está fazendo análise dessa conjuntura, e como é que o senhor avalia a postura do senador Cássio Cunha Lima, que é o nome mais forte, é o nome de maior expressão dentro do PSDB, nessa montagem do diretório? Porque oponentes, adversários, chegaram a avaliar que se Cássio quisesse prestigiar mais a candidatura, a possibilidade de candidatura de Romero, não teria colocado ou não teria apoiado a manutenção de Rui Carneiro, ciente que é das posições de Rui. Como é que o senhor avalia, que leitura o senhor faz? Não, veja bem, Nenildo, eu tive a oportunidade de estar com o Cássio em Brasília, e ele se colocou à disposição de poder ajudar de qualquer forma a viabilidade da candidatura do PSDB. Ele até mesmo abrindo mão de ser candidato, se fosse preciso, para abrir vaga para um senador, para poder resolver essa situação. Então, eu não vejo, Márcio Melo, nenhuma indisposição de Cássio nesse sentido. Agora, você fez a pergunta e eu vou ter que lhe responder ser correto. Eu acho que ele deveria atuar com mais firmeza nessa questão, até porque o PSDB tem história. Cássio já foi governador 2 vezes da Paraíba pelo PSDB. Então, está na hora dele chamar o feito à ordem e poder organizar essa questão do PSDB. Porque senão Romero, no meu ponto de vista, se eu pudesse hoje dar um conselho a Romero, se o PSDB não quiser realmente assumir a candidatura, ele procurasse outro partido, procurasse outro caminho. Porque Romero hoje, ele tem potencial, e volto a dizer, um dos melhores candidatos, hoje o melhor candidato a governo do estado é Romero. Então Romero não pode se passar a ser eleitor de luxo para esse grupo que está aí. Temos que ter posicionamento.
e Romero já tem tamanho e já está na hora de tomar o posicionamento dele. Ô vereador, o senhor tem defendido muito o nome do prefeito de Campina Grande. E o prefeito, o que é que ele diz? Na conversa ou em conversas que o senhor tem com ele demonstra também essa vontade? Essa sua defesa é justamente diante do que o senhor acompanha junto ao prefeito? Caliuca, veja bem, eu tenho uma história, e volto lá atrás, já vai fazer mais de 28 anos que eu acompanho o Romero. Eu sei do caráter dele, eu sei da personalidade dele. Mas eu estou falando aqui em nome de Márcio Melo. Eu não quero usar minha fala para dizer que eu estou sendo porta-voz do prefeito, até porque eu não tenho autorização disso. Mas eu estou falando na qualidade de vereador, na qualidade que faço parte de um bloco de oposição hoje na Paraíba, né? E o prefeito Romero faz parte. Temos conversado com todos a base nossa, com todos os amigos e até mesmo alguns vereadores comungam da mesma ideia nossa, de que Romero hoje tem potencial, volto a dizer, para ser candidato. Então, Romero vai ter agora nessa volta dele, que ele viajou para tirar uns 15 dias de férias, quando ele retornar, ele disse que agora no início de janeiro ele toma uma posição. Exato. Então ele vai juntar, deve juntar o seu grupo político e os mais próximos, né, para poder a gente sentar e tomar essa posição definitiva. O senhor defendeu já há algum tempo, inclusive aqui também conosco na Campina FM, que caso o PSDB não garantisse a candidatura de Romero, Romero deveria deixar o PSDB e ir para outro partido. Eu lhe pergunto duas coisas. Primeiro, o senhor mantém esse entendimento ainda? E segundo, o senhor acredita que, havendo uma divisão das oposições, tendo a candidatura de um candidato de Ricardo, tendo a candidatura eventual de Luciano Cartache, tendo uma candidatura de Romero iria para a disputa com chances reais de ganhar essa eleição? A primeira pergunta que eu faço é, o senhor continua defendendo que o Romero eventualmente saia do PSDB se o partido não garantir a legenda para ele ser candidato? Com certeza, Leonildo. Eu venho defendendo e continuo. Não volto atrás na minha linha de pensamento. Eu tenho várias legendas que hoje convida o prefeito Romero, e aí eu lhe retorno uma pergunta. Qual o partido hoje na Paraíba que não gostaria de ter Romero nos seus quadros? O senhor acha que o PSB gostaria de ter Romero nos seus quadros? Qualquer partido, amigo, hoje eu tenho a certeza disso, absoluta, que gostaria de ter Romero nos seus quadros. Romero é um prefeito que já está aí no seu 6º ano de mandato, e a sua gestão super bem aprovada na cidade de Campina Grande, e é referência para as outras cidades do compartimento, não só da Borborema, mas da toda Paraíba. Você tem ideia onde Romero tem chegado, se é em Fortaleza, se é em Brasília, no encontro de prefeitos, participando, dando palestra, tem sido elogiado. Campina Grande é uma cidade que está em ascensão, mesmo com toda a crise, mas Campina Grande hoje vive um bom momento, desde o início da gestão do prefeito Romero. Quem está mandando um abraço aqui, está na audiência, é o seu colega vereador Galego do Leite, está acompanhando o Jornal de Integração. Um abraço para o Galego. Aliás, vereador Márcio, há quem diga, e faz um certo sentido, que na construção que está sendo feita para 2018, Caliuca Volha, o PSB do governador Ricardo Coutinho está à espera ainda de um candidato que não estaria dentro do grupo. E há quem admita que possivelmente um nome muito esperado, que seria muito bem-vindo dentro do bloco político para ser candidato ao lado de Ricardo Coutinho, seria o do prefeito Romero Rodrigues. Eu não vou facilitar a sua vida nessa sexta-feira feriado. Eu vou lhe perguntar, se houvesse espaço para Romero ser candidato a governador com apoio de Ricardo Coutinho, qual seria a sua posição? Não, veja bem, Leonildo, Romero, ele tem uma linha política. Romero, ele tem uma forma de fazer política com simplicidade, com respeito, e Romero, eu não acredito que ele faria esse tipo de eu fico até sem palavra aí para querer colocar, para não colocar uma palavra errada, mas Romero, ele é muito respeitador e tem uma forma de fazer política com seriedade, com respeito. Romero não é daquele oportunista, não é daquele aproveitador. O que eu tenho falado e tenho cobrado é um posicionamento dele. Se o PSDB não quer a candidatura a governo,
Romero tem que procurar um espaço que dê condição a ele de ser competitivo, que dê condição a ele de ser candidato a governador do estado. Então, seria essa, na minha humilde, né, se eu tivesse o direito de ser indagado, de perguntar, Caliuca, eu diria a ele, eu iria para outra legenda que me desse condição de disputar o governo do estado, até porque Romero vem num projeto de ascensão. Romero vem, já está pronto, preparadíssimo para ser governador do estado da Paraíba, mas em termos de PSB, não, eu acho. Mas o senhor o acompanharia caso ele fosse? Caliuca, eu sou fiel a minhas origens. Romero, onde Romero estiver, eu estou com ele, né? Independente de qualquer que seja, porque eu estou na política através do prefeito Romero, acompanhando essa história dele política, e logicamente, aonde Romero estiver, eu vou estar ao lado dele. O senhor é romerista, então? De coração. Bom, quem também está acompanhando aqui é outro colega seu, o vereador Álvaro Farias. Um abraço para o Álvaro, acompanhando também aqui o Jornal Integração. Caliuca, o nosso tempo está completamente estourado. O pessoal viu o João Paulo chegou já derrubando tudo, picando tudo aqui. É o sono, né? Sexta-feira, feriada, está com o cabelo bem cortadinho ali. Mas tem uma pergunta aqui do nosso colega jornalista Vladimir Chaves, já que o Márcio explicou aí que faz parte, inclusive, da Comissão de Direito do Consumidor. Ele está perguntando aqui, amigo, se possível, pergunta ao vereador Márcio o que ele acha dessa medida da STTP no que diz respeito à imposição do cartão Vale Mais Card a partir das 20 horas, já que ele integra a Comissão de Defesa do Consumidor. Lembrando aos ouvintes que a STTP está anunciando que a partir de 1º de janeiro não vai mais poder ser possível pagar os ônibus com dinheiro a partir das 20 horas. A OAB já se manifestou contra, especialistas em direito do consumidor têm condenado essa medida, e o Vladimir quer saber qual é a opinião do vereador Márcio Melo. Mandar um abraço, em primeiro lugar, para o vereador Galego do Leite, para o vereador Álvaro Farias, né? E para o próprio Vladimir Chaves. Mas veja bem, eu vou estar entrando em contato essa semana com o Félix Araújo Filho, né? Neto, para que a gente possa sentar e conversar essa questão junto com alguns vereadores que faz parte também da Comissão de Transporte, para que a gente possa debater sobre essa questão e que a gente possa tomar um posicionamento, porque temos que ver quais são as justificativas, né? E o que é essa questão realmente. Não adianta você tirar algum posicionamento sem ter o real conhecimento dessa questão, e vamos estar chamando, se for preciso, até mesmo convidar o superintendente para ir na Câmara dar uma explicação a respeito dessa questão. Muito bem, vereador Márcio, nosso tempo está completamente estourado. Muito obrigado por sua participação nesta sexta-feira no Jornal Integração. Eu que agradeço a você, Lenil da Caliuca, a todos que fazem parte da emissora, e sempre que for preciso e que tiver oportunidade, vamos estar aqui presente. Um bom dia a todos. No próximo bloco, Calil Cavalli tem um comentário da Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia. O mesmo juiz que liberou a irmã de Aécio Neves da prisão domiciliar, né, mandou quebrar o sigilo bancário e fiscal dela, do próprio senador e do primo dos dois. Né. Tudo o mesmo ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo, relator desse caso dos 2 milhões de reais que Aécio teria pedido a Joesley. Aécio disse que foi empréstimo, né? Recebeu em 4 pagamentos de 500 mil, segundo o processo. Se foi empréstimo, ele não acredita em banco, né? Prefere pedir dinheiro para um frigorífico. Muito estranho isso. Mas, enfim, está agora com o sigilo bancário fiscal quebrado, a irmã dele, o primo, e aí vai ser mais fácil de investigar isso. Bom, enquanto o governo reconta votos para a reforma da Previdência, um estudioso no assunto há 40 anos me diz que uma reforma será inócua, que é preciso fazer outra Previdência, que essa já não serve.
né? Tem a questão da idade das pessoas, né? O Brasil está ficando cada vez mais velho. Mas, enfim, depois de reuniões entre o presidente da Câmara e o presidente da República, o presidente da Câmara diz que em 10 dias haverá voto suficiente. Eu ouvi no rádio uma jornalista dizendo que o governo contabiliza 310 votos para a reforma da Previdência. Eu gostaria de saber quantos no crédito e quantos no débito, já que contabiliza. Por que ela não diz, o governo conta com 310 votos? Eu sei por quê. Por falta de conhecimento de uma ferramenta que é a língua portuguesa. Esse é o problema. O Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade afirma que o Brasil perde por ano 130 bilhões de reais com o comércio ilegal. Eu registro isso, mas confesso não saber como fazem esse tipo de conta. Se é ilegal, se é escondido, como é que é? E se eles sabem, por que continua sendo ilegal? Não dá para entender, eu não consigo entender essa coisa. Bom, eu estou ouvindo agora noticiário, né? É muito insistente o noticiário sobre os Estados Unidos transferirem a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Lá em Jerusalém estão todas as instalações do governo de Israel. É a capital do país, né? E a capital dos hebreus desde 1300 anos antes de Cristo. Está lá no Velho Testamento, né, na Bíblia. Mas estão fazendo uma discussão enorme aí. Sempre houve uma disputa nesses últimos anos entre judeus e palestinos, né? Agora, a cidade sagrada para o judaísmo e para o cristianismo é Jerusalém. A cidade sagrada dos muçulmanos é Meca, né? Jerusalém existe há uns 4.000, quase 5.000 anos. É uma das mais antigas cidades do mundo. Indo para o Rio de Janeiro agora, mais um depoimento perante o juiz Marcelo Bretas, agora o operador de Sérgio Cabral, Carlos Miranda, muito ligado a Sérgio Cabral durante esses últimos anos. Ele declarou que cabra macho na lista das propinas, né, o pseudônimo de cabra macho, chama-se Sérgio Cabral. Esse é o cabra macho que recebia 5% em todas as obras pagas pelo povo brasileiro e povo do Rio de Janeiro. Confirmou também que quem pagou o anel para a mulher de Sérgio Cabral foi, sim, Fernando Cavendish. E o operador mostrou que tinha tudo isso na contabilidade dele. De Brasília, Alexandre Garcia. O comentário de Alexandre Garcia teve o oferecimento de Localiza, onde é fácil alugar um carro na Avenida Brasília. Ligue 3337-2344 e Sicredi Centro Paraibana. Descomplique, abra sua conta com a gente. Muito bem, Calil Cavalli. Vou ficar devendo aqui a matéria com a secretária Yolanda Barbosa sobre as matrículas da rede pública, mas na segunda-feira a gente paga. Com o comentário de Alexandre Garcia, a gente encerra a edição de hoje do Jornal Integração, que aconteceu no oferecimento de Petrônio Colégio e Curso. Clínica Doutor Vanderlei. Laboratório ProSangue Diagnóstico. Café Aurora. E Angiocárdio. Para você, um excelente dia, um excelente feriado. Se vai viajar, juízo na cabeça e muito cuidado. Amanhã eu tenho um encontro com vocês. Calil Cavalli estará de folga, mas eu tenho um encontro com vocês a partir das 6 horas no Debate Integração. Lembrar que hoje, a partir do meio-dia, a Campina Grande FM, mais uma vez, como tradicionalmente faz, estará transmitindo a Hora da Graça diretamente do Mosteiro das Clarissas. Um excelente feriado para todos e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Campina FM, muito obrigado pela audiência. Primeiro lugar, só tem uma. Campina FM.